Senhores convidados, caros associados do GECORPA, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da direção, é para mim, ou é para nós, um enorme privilégio estar a intervir nesta sessão que celebra 20 anos de um percurso. Para nós, qualquer atividade no presente só é verdadeiramente relevante quando tem atenção a um passado que é importante e, como é evidente, quando se está num determinado momento, está sempre a perspectivar o futuro. É nestas circunstâncias que, para mim e para a direção do GECORPA, é um enorme privilégio participar nesta sessão. Vão-me perdoar ser um bocadinho informal e é desta forma que eu iria fazer a minha curta intervenção, prometo não esmaçar. Mas as minhas primeiras palavras são umas palavras de agradecimento ao Sr. Engenheiro Vítor Coias, ao Engenheiro Vítor Coias, pela sua atividade, pelo seu dinamismo durante estes anos. Eu, em duas palavras, poderia dizer que o Engenheiro Vítor Coias é, simultaneamente, o pai do GECORPA, como há bocado dizia, e o ator principal. E esse aspecto deve ser realçado. Mas mais importante do que isso, eu acho que poderia sintetizar, na minha visão, que só recentemente acompanha a atividade do GECORPA, que o Engenheiro Vítor Coias pode ser caracterizado por três palavras fundamentais, que eu diria: visão, convicção e ação. Vou tentar concretizar. Visão, porque quando o Engenheiro Vítor Coias, há 20 anos, refletia sobre o património, motivava pessoas, criava um grêmio, falava quando poucos o falavam. E isto é visão. Quando hoje a reabilitação é uma palavra comum, há 20 anos atrás, não era nem nas universidades, nem nos decisores, nem na sociedade. Para mim, isso é visão. Mas o Engenheiro Vítor Coias tem mais do que visão, se me é permitido, que é convicção. Algo que para mim é também extremamente importante. O que é que isso significa? Se repararmos aquilo que ele escreve, a ação do GECORPA e das suas direções e de toda a equipa do GECORPA, como é evidente, é de uma enorme coerência, que foi ao longo do tempo insistindo em matérias da maior relevância. O património não é uma coisa que se pode discutir e deitar fora. É algo de relevante, mas é hoje, não era tão claramente no passado. E essa coerência, essa persistência, do meu ponto de vista, merece ser realçado. É esse o entendimento desta direção e, seguramente, de todos os associados, de todos os colaboradores atuais e colaboradores passados do GECORPA e, em particular, do Engenheiro Vítor Coias. Mas, para além da visão e da convicção, há uma terceira palavra que eu gostaria aqui de realçar, que é a ação. Nós, quando atuamos, gostamos de ver os resultados, e os resultados do GECORPA, embora o Engenheiro Vítor Coias tenha dito que estavam abaixo das suas expectativas, e a fasquia somos nós próprios que às vezes a colocamos, eu não queria deixar de realçar que uma revista, como já foi dito, como a Pedra e Cal, que tem 62 números publicados, se quiserem fazer o favor de avaliar muitos dos artigos publicados, constitui uma referência, constitui um marco, é uma peça de uma escola, isso é absolutamente decisivo. Só com a organização da informação é que nós temos condições de poder transmitir a mensagem com clareza. Mas essa ação não se limitou à divulgação de informação. Nem todos temos essa capacidade que o Engenheiro Vítor Coias tem. Quando queremos influenciar, nós temos que estabelecer o contacto direto e estabelecer as relações com as várias associações. Em palavras simples, é este o meu entendimento, seguramente é este o entendimento da direção. Em 20 anos, foi capaz de ter visão, foi capaz de fazer com uma enorme convicção um percurso e coerência e ter um plano de ação que tem resultados permanentemente renovados, como faz parte da vida. A vida é uma dinâmica que nós, às vezes, não somos capazes de parar. É algo que nos ultrapassa. Em segundo lugar, prometi não amassar, e não vou amassar muito, eu acho que o GECORPA tem uma missão que deve continuar. A missão é associar um conjunto de empresas, de profissionais, de projetistas, de atores na construção, em particular na reabilitação do património edificado, cujo objetivo, por um lado, é conhecer o seu campo de ação e, por outro lado, procurar valorizar, orgulhar-se do trabalho realizado. Isso é uma grande missão. Mas essa grande missão terá que passar também por sensibilizar a sociedade e os decisores para a importância do património. E essa missão terá que continuar. Nós sabemos que hoje a sensibilidade é muito maior para o património, na minha modesta opinião, do que era há uns anos atrás. Mas temos a noção, permita-me esta nota, que nem sempre somos capazes de planear. Eu digo isto várias vezes e vou aqui repetir. Nós portugueses temos um conjunto enorme de qualidades, não tenho a menor dúvida, flexibilidade e muitas outras, mas temos sempre alguma dificuldade em planear. E no caso do património, para além da sensibilização que está a ser feita nas escolas, por GECORPA, pelas ordens, pelas associações profissionais, é absolutamente fundamental que se possa planear o futuro a médio prazo. Isto é, todo o contributo que possa ser dado para sensibilizar os decisores,
seja o Estado por um lado, seja as autarquias por outro, que com planos de descontinuidade estamos a perturbar as empresas, estamos a perturbar os projetistas, estamos a perturbar a sociedade e por vezes estamos a gastar dinheiro de uma forma menos racional do que o faríamos se planeássemos, isso é fundamental. Este grupo, este grêmio, tem por objetivo não só convergir interesses no sentido de melhorar uma atividade, de se orgulhar da atividade desenvolvida, como, por outro lado, sensibilizar os atores na área da reabilitação. Mas uma associação como o GECORPA, ou como qualquer outra associação de todos os convidados aqui presentes, tem também uma missão muito importante, que é a capacidade de poder influenciar no momento certo a sociedade, preferencialmente de uma forma proativa. O que é que eu quero dizer? Muito mais importante criticar um determinado documento, um determinado regulamento, uma determinada lei, que é menos equilibrada, e que às vezes acontece, é no momento certo, no momento oportuno, a sociedade civil, por outras palavras, as associações, ou os grêmios, ou as ordens, terem a capacidade de poder intervir. Já foi aqui referido que estamos num momento muito importante, que é construir nos próximos meses um documento de reflexão que o Governo encomendou, em particular a Sra. Secretária de Estado da Habitação, que é reabilitar com regras. Todos nós devemos estar atentos, todos nós devemos intervir e, em particular, o GECORPA seguramente vai poder dar um pequeno contributo nesta reflexão. Mas porquê é que existe o GECORPA? É porque existe património. E Portugal tem um património vastíssimo, tem uma herança cultural invejável que muitos dos países ricos do norte da Europa gostariam de ter e não têm. E é por isso que somos atrativos. Se ao reabilitarmos este enorme património, que não só os palácios, os museus ou os castelos, o património edificado corrente no seu conjunto também é património. Há bocado, como dizíamos, o património industrial também é património. Temos que ter uma visão abrangente. E se não fizermos com algum cuidado esta intervenção, com atores qualificados, com uma estratégia financeira sustentável e adequada, nós arriscamos-nos a destruir algo que os outros nos procuram e que deixarão de procurar quando não tivermos capacidade de reabilitar de uma forma absolutamente coerente, com muito bom senso. Dizíamos, antes de nos sentarmos para a mesa, que o bom senso é difícil de quantificar, mas o bom senso é absolutamente fundamental nas intervenções do património edificado. Mas para isso temos que ter ideias. Quem não tem ideias não tem desafios pela frente. As ideias podem não se poder concretizar a 100%, mas é preciso sabermos o caminho que gostaríamos de percorrer. Ele pode não ser percorrido, mas temos que saber. Então, uma primeira ideia que temos sobre a mesa, que será desenvolvida e, se possível, concretizada no primeiro semestre de 2018, é contribuir para refletir num plano estratégico de conservação e reabilitação do património edificado, do património cultural edificado, com várias ideias. Primeiro, perceber que há um enorme património, que nem todo está identificado, identificá-lo, caracterizá-lo, avaliar qual é o seu estado de conservação, perceber as necessidades de intervenção, tentar hierarquizar como se pode fazer ao longo de uma década, ao longo do tempo. Não se pode fazer tudo de uma só vez. Perceber que há um conjunto de recomendações de caráter técnico, de caráter prático que tem que ser feito. Esse plano estratégico vai ser concretizado criando uma comissão de trabalho onde estarão membros do GECORPA e onde serão convidadas algumas personalidades que estejam disponíveis para fazer este documento que depois será seguramente divulgado. Um outro aspecto muito importante, do nosso ponto de vista, é continuar um conjunto de planos de cooperação que estão estabelecidos, de ações de cooperação que estão estabelecidos com associações, as ordens, várias associações que trabalham também na área do património. É na convergência de interesse que se pode ter sucesso. Não há competição, há competição. É em conjunto nós termos a capacidade de poder intervir e poder influenciar. A forma de o fazermos dependerá, como há bocado foi dito, de criarmos uma rede, um network que seja suficientemente intenso e quando os interesses são comuns, convergimos e não, eventualmente, fazermos alguma divergência. Mas não haverá qualidade na reabilitação, como já foi aqui dito, eu vou repetir esta mensagem, sem atores qualificados. E esta qualificação terá que passar por quem projeta, por quem executa, por quem controla, por quem tem a capacidade de fazer com as mãos e quem tem a capacidade de decidir. E por isso, ações de formação são absolutamente decisivas. Ações de formação que têm que ser pluridisciplinares e que têm que envolver as várias instituições, os vários saberes para se poder ser coerente.
Reabilitar o património edificado exige uma visão, primeiro, de conhecimento das técnicas do passado e, por outro lado, uma capacidade de encontrar soluções adequadas às necessidades atuais sem destruir aquilo que é fundamental. O que é fundamental não se discute, aquilo que é acessório é que pode ter estratégias diversas. É nossa perspectiva, nos próximos meses, criar um conjunto de ações de formação, que tem 2 níveis, já foi aqui dito por várias colegas de várias instituições que há ideias similares, de procurar formar e sensibilizar quem faz com a mão. Nós temos imensas escolas de grande prestígio internacional, na áreas da engenharia, na áreas da arquitetura, na áreas da gestão, etc, etc. Não é aí que provavelmente está a nossa lacuna. A nossa lacuna está que a sociedade não foi capaz de privilegiar a formação de pessoas que são imprescindíveis para materializar a reabilitação do património edificado, e quando hoje queremos alguém que saiba fazer uma argamassa adequada, fazer um estuque com características especiais, etc, etc, nós não encontramos essas pessoas. E as pessoas mais antigas que têm experiência vão desaparecendo pelo cansaço da vida, pela experiência da vida. Este é um aspecto fundamental. Não há qualidade sem qualificação. Qualificação dos atores e qualificação das empresas. A formação não tem que ser toda igual, tem que ser dada a vários níveis, como já foi aqui referido por vários colegas em conversas informais. Por outro lado, há um aspecto muito importante que se prende com a regulamentação. A regulamentação é absolutamente desadequada. Tenho referido isto várias vezes, sempre que em termos académicos o posso fazer. Temos uma oportunidade de dizer o que é que não está bem, para não só criar condições adequadas para haver um conjunto de regras satisfatórias, por um lado, retirarmos a regulamentação que é perturbadora, mas não caímos no outro extremo, que é tudo é possível fazer. Sem uma sociedade minimamente regulada, sem uma sociedade em que os pares sejam capazes de entender o que está a ser feito, não vai haver sucesso. É minha convicção de que tudo que seja possível contribuirmos para uma regulamentação mais sensata, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista legal, é importante, e este é o momento certo. 2018 é o ano certo. A GECORPA tem também um outro aspecto que me parece muito importante e que deveríamos ter em atenção, que é sermos capazes de ligarmos a nossa ação à inovação. O facto de trabalharmos com o património edificado, com o património cultural, não significa que não tenhamos que estar ligados à inovação. A inovação é o motor do futuro. E quem perder este desafio da inovação, provavelmente vai perder uma série de coisas. A inovação pode passar por pegarmos em técnicas tradicionais e otimizarmos o seu processo de aplicação. Mas sem inovação não haverá sucesso. Eu vou dar a minha opinião, na minha perspectiva académica e depois até profissional, se me permitem. Temos imenso conhecimento disponível nas universidades portuguesas, na área do património. Imenso. Imenso. Se me perguntam se esse conhecimento está acessível e se pode ser utilizado na prática, seja nas estruturas, seja na agrotérmica, seja no conforto, seja nos materiais, eu digo, não está. Porque a universidade tem tido uma perspectiva demasiado académica que se prende com a perspectiva meramente da investigação e não tem sido valorizado porque a sociedade não valoriza e porque o Estado não promove esta obrigação, esta capacidade e estas competências que temos de transferir para a prática. Um grande desafio do GECORPA é procurar não promover a investigação, procurar encontrar na investigação desenvolvida tudo aquilo que é fundamental para a nossa atividade. E vou terminar, para não esmaçar mais, dizendo apenas mais uma nota. Eu entendo que, quando trabalhamos por paixão, o trabalho não custa. Esta tarefa da direção do GECORPA e seguramente dos associados é uma tarefa que tem interesse profissional, como é lógico. Mas muitos de nós que trabalhamos no património, ou que gostamos de património, não importa se é na física das construções, na arquitetura, na engenharia estrutural, no restauro, na conservação, não importa a perspectiva. É porque o fazemos com paixão. Dá-nos prazer trabalhar no património. E é esta força que nos garante que podem as ideias não ser totalmente concretizadas, mas haverá seguramente um enorme caminho a percorrer. A sociedade precisa da ação do GECORPA, a sociedade precisa da ação do GECORPA em corporação com outras organizações, por vezes de muito maior dimensão, para poder sensibilizar e encontrar o caminho correto. Era esta a mensagem muito simples que eu tinha para transmitir e este desafio que em meu nome e da direção gostaria de passar. Antes de terminar, só uma palavra a quem esteve e quem promoveu esta nova direção. Uma palavra em especial ao Sr. Engenheiro Filipe Ferreira, que fez-me o desafio. Eu nunca fui membro do GECORPA até há muitos
poucos meses atrás, em que passei a ser a minha empresa, passou a ser membro do GECORPA, mas eu entendo que nós devemos passar a mensagem a todos aqueles que conhecemos, dizendo que a importância do GECORPA e a paixão da atividade no património cultural nos deve juntar de vez em quando para trocar experiências. E isso é seguramente uma certeza de continuidade. Eram estas palavras que queria transmitir. Muito obrigado. Passamos a uma outra fase que me parece importantíssima. Gostaríamos de abrir um espaço para pequenas intervenções, primeiro, eventualmente, para alguma instituição que eu queira fazer dos nossos convidados, no sentido de expressar uma opinião, e, sobretudo, para o público em geral, os associados, os convidados, os restantes colegas aqui presentes na sala, possam sugerir ideias. Nós, portugueses, temos também outra pequena inconveniente, se me permitem, somos às vezes um bocadinho passivos na forma como intervimos quando a oportunidade nos é dada. Eu reparo quando às vezes dou aulas e pergunto aos alunos, têm alguma dúvida no corredor, talvez possamos falar mais à vontade, mas formalmente no fim a situação é mais difícil. Mas eu acho que seria talvez uma oportunidade de podermos aqui estabelecer um conjunto de ideias. Eu acho que os membros do GECORPA, sobretudo as entidades que tiveram a gentileza de estar presentes nesta sessão, terão seguramente ideias muito interessantes para poder apresentar e seria um privilégio poder ouvi-los. Volto a dizer, na minha opinião, é na cooperação, nem que seja com organizações de dimensão muito diversa, que nós poderemos prosseguir. Dava então, eventualmente, a palavra a alguém dos presentes na sala, se quiser ter uma pequena intervenção, uma pequena ideia para o futuro. Apenas uma palavra como representando a instituição que está a receber-vos na sua casa, para vos dar a todos as boas-vindas, para saudar esta iniciativa de grande relevo e que ainda por cima tem alguns laivos de homenagem à atuação do engenheiro Vítor Coias como não é esse o objetivo, mas que aqui apareceu também presente. O engenheiro Vítor Coias é o alto dirigente também desta instituição e, portanto, queria realçar este caso, este facto, dizer-vos que nos é muito grato termos aqui outras duas ordens, portanto, associações profissionais ao mais alto nível, que estão, portanto, também com uma função semelhante à nossa, e dizer-vos que, obviamente, a temática da reabilitação urbana é muito importante. É uma temática que tem estado presente na atividade da Ordem dos Engenheiros e que retive bem a recomendação que o engenheiro Vítor Coias aqui fez. Obviamente, a criação de uma especialização não é uma iniciativa que caiba de cima para baixo, não é top-down em termos de ser feita pela cúpula da organização, é normalmente bottom-up. E, portanto, é alguma coisa que é feita pelos próprios interessados na especialização e tem um formalismo que deve ser tomado. Eu não tenho dúvidas de que se justifica e de que há dimensão nesta temática que possa fundamentar uma diligência desse tipo. A todos, muito obrigado. Pedia então, mais uma vez, se mais algum colega, mais algum dos convidados. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade da Ordem dos Engenheiros de poder pronunciar aqui nesta reunião do GECORPA, que também é nossa, não é? Por isso, de qualquer forma, só queria manifestar que a Ordem dos Engenheiros Técnicos mantém toda a disponibilidade que ao longo deste tempo, não são os 20 anos, mas já são alguns anos, para colaborar com o GECORPA naquilo que está possível, o que lhe é possível, dentro dos nossos estatutos e das nossas funções. De qualquer modo, no que diz respeito à reabilitação, queríamos dizer que a Ordem dos Engenheiros Técnicos, além de muitos dos seus membros estarem profundamente envolvidos nas questões da reabilitação, nós próprios, a Ordem, trabalhamos e bastante nessa área. Recuperamos, e está aqui o meu colega José Delgado, que foi quem coordenou todos os trabalhos da recuperação das instalações da nossa sede, ali na Praça São João da Câmara, entre o Teatro da Ana Maria e a Estação do Rocio. Tivemos também um trabalho muito interessante no Funchal, por isso também, quer dizer, adquirindo o espaço
fomos capazes de o reabilitar, respeitando também todas as normas, todas as regras e todos os princípios que, enfim, já foram debatidos aqui também à mesa, há pouco. Por isso, queria dizer que a Ordem dos Engenheiros Técnicos, institucionalmente, tem uma função de regular o exercício das nossas profissões. De qualquer forma, na sua prática, também vamos dando esse exemplo, precisamente com a colaboração e a participação dos colegas que são dessa especialidade. Por isso, mais uma vez, agradeço a oportunidade e queria formular votos que o mandato continue a promover a reabilitação com qualidade, conforme também aqui foi referido aqui várias vezes nas conversas informais da mesa. Muito obrigado, boa noite. Mais alguma intervenção, por favor? Boa noite a todos. Eu estou aqui também, não só como membro do GECORPA, mas também pelo Colégio do Património Arquitetónico da Ordem dos Arquitetos, e nós vamos tomamos posse há pouco tempo e vamos iniciar a nossa atividade com debates, portanto, umas mesas redondas temáticas sobre todas as áreas que têm a ver com a revisão da legislação. A primeira mesa redonda terá lugar já em janeiro, em data ainda a anunciar, mas estão desde já todos convidados a participar. Teremos depois várias outras e estamos a programar já para setembro um seminário que terá provavelmente como tema as boas práticas, o património corrente, a revisão da legislação. Enfim. E ficam desde já convidados. Obrigada.